Olá, bem-vindos ao canal Entendendo o que Cremos. No livro do Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos a seguinte declaração. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz que ele tinha prazer nas suas fraquezas, nas perseguições, nas lutas, porque quando ele estava fraco, ele na verdade era mais forte. Que princípio está escondido nisso? A sua fraqueza? O poder se aperfeiçoa na fraqueza? Deus é perfeito. O poder de Deus é perfeito. E a perfeição de Deus denota que ele não pode melhorar, ficar melhor, aperfeiçoar-se, porque ele é perfeito. Então o que Deus está querendo nos ensinar nesse texto? Eu vou me valer aqui de um princípio da física dos materiais. Existe um princípio da física dos materiais que é a condutibilidade elétrica. Quanto menos resistente um material é, melhor ele é condutor. Quanto menos ele resiste à eletricidade, melhor condutor ele é. A prata é tido como um dos melhores condutores elétricos. A prata simboliza na Bíblia redenção, salvação. Interessante que Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. Veja, Paulo não está se gabando de viver em pecado. Não é essa a fraqueza que ele fala. Ele fala da fraqueza que é constituída, que é provada na vida dele através das perseguições, das lutas, das faltas. Ele diz que quando ele se sente fraco, ele se sente forte. Então a gente começa a poder entender isso do ponto de vista correto. Quanto menos resistência, mais corrente elétrica, mais poder. A palavra de Deus chama o poder de Deus, no grego, ele tem uma palavra que chama-se dunamis, que é um poder explosivo. Então esse poder de Deus, ele, quanto menos resistência humana, mais ele melhora na sua performance, na sua evolução. Não no que ele é, mas na sua ação. Então a sua ação se torna maior, mais progressiva. Ela cresce em intensidade quando nós resistimos menos. Por isso, as lutas e as perseguições nos tornam melhores. Por isso Paulo descobriu esse princípio. Ele descobriu que quando ele estava fraco, ele resistia menos ao poder de Deus. Porque quando você está nessa situação, você está mais dependente. A fé, por exemplo, ela é uma capacidade de crer sem ver. Você depende totalmente de Deus. Você não depende das suas forças, você depende da promessa de Deus e daquilo que Ele é, por isso você permanece. Então, quanto menos você depende de você e eu de mim, mais de Deus. E quanto Deus mais tem isso de nós, mais Ele pode agir. Por isso, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não o poder, mas a ação do poder, o dunamis de Deus, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, no sentido de resistência menor. Uma coisa interessante sobre um outro significado que podemos obter na Bíblia é do odre. O odre era feito de material orgânico, ele era feito de pele, de cabras geralmente, e depois que tratado ele inseria-se o vinho. E um odre novo se colocava um vinho novo. O vinho tem um processo de fermentação. Então quando ele fermenta, ele se expande.
Por isso, quanto menos resistência o tecido, ele podia ser elástico, ele oferecia menos resistência. Por isso, um odre novo seria ideal para um vinho novo. Veja que o princípio se estabelece também aí. Se você usasse um odre velho, ele seria rígido, ele se romperia porque ele estaria ressecado. Então, esse poder explosivo de Deus, ele precisa ser ressaltado na nossa fraqueza, porque menos de nós, mais de Deus. Quanto mais profundo o poço, mais água cabe. E é muito bom nós vermos e entendermos isso. No momento que nós estamos passando por tribulações, por provações, por rejeições, não fruto de pecado, mas fruto de coisas que nós não podemos entender às vezes. Nós nos perguntamos, Senhor, por que passo por isso? E nós podemos ouvir a voz do Senhor: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto menos você resistir, mais eu vou poder agir através de você. Você vai depender menos de você e mais de mim. Não é interessante isso? Esse texto, para mim, por muito tempo, ele foi meio enigmático. E muitos pensam que porque eu sou fraco, porque eu sou carnal. Não. É porque as minhas faculdades, minhas potencialidades são minimizadas e o poder de Deus é ressaltado. Porque para Ele deve ser toda a glória. Se existir algo de nós, nós podemos ter méritos, e é pela graça, não é por méritos, não é por esforço humano, como diz a palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é por ser forte, nem é por resistir, mas é por se entregar, assim como um curso de água. Se você levantar uma parede, ele tende a ser represado. E ele não pode ter o benefício de descer a planície. Assim, nós precisamos ser um leito pronto para o poder de Deus correr sem resistências, levando vida ao nosso entorno, muito menos de nós e muito mais de Deus. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ativa o sininho de notificação e Deus abençoe você.